Bom dia a todos. No dia de hoje, a gente inicia a apresentação da audiência pública conjunta entre Executivo, Saúde e IPESE. Tá? Essa audiência tem o objetivo de demonstrar e avaliar cumprimentos das metas fiscais do Poder Executivo do Municipal, referente ao segundo quadrimestre de 2025, que compreende o período de maio e agosto. A apresentação cumpre com o dispositivo do artigo 9º da Lei de Responsabilidade Fiscal, que exige transparência no controle social na gestão dos recursos públicos. Analisaremos os principais indicadores com base nos relatórios contábeis oficiais. Análise da receita arrecadada. A previsão atualizada da receita era de 305.371.713,52 até o período de 31 de agosto. A receita realizada até o primeiro quadrimestre é de R$ 282.108.769,48, compreendendo 92% da previsão inicial. As principais fontes de receitas do nosso município são os impostos municipais, como ISS, IPTU e TBI, que na somatória de arrecadação de R$ 112.745.488,69, transferências da União, como FPM, Fundeb, receitas da saúde e demais receitas da FNDE, compreende R$ 77.945.511,11, transferências do Estado, ICMS e PVA, ao montante de R$ 39.069.713,28, receitas patrimonial, que são referentes às aplicações financeiras, de R$ 25.134.626,39. A receita corrente líquida. A receita corrente líquida é a somatória das receitas correntes do município, deduzidos os valores das transferências condicionais, é o principal indicador de avaliação de capacidade de pagamento do governo e serve como base para o cálculo dos limites da Lei de Responsabilidades Fiscais. A receita corrente líquida apurada nos últimos 12 meses é de R$ 339.383.085,01. A receita corrente líquida é a transferência para os limites, é referência para os limites de despesa como pessoal e dívida consolidada, é um valor robusto e crescimento indicado com uma base sólida para a gestão fiscal, permitindo que o município cumpra suas obrigações e mantenha os gastos dentro dos limites legais, como veremos nos próximos slides. Índice de aplicação da educação. Médio percentual de receitas de impostos de manutenção de ensino e transferências condicionais, o mínimo condicional é de 25%. Conforme a despesa liquidada, nós alcançamos até o primeiro quadrimestre 20,86% do limite condicional. Com base nas despesas empenhadas, 24,12%. O índice liquidado está abaixo do mínimo, mas o valor empenhado está próximo da meta, indicando que os compromissos assumidos estão sendo alcançados. É necessário acompanhar a liquidação dessas despesas para que a mesma chegue no próximo do limite, no limite mínimo condicional. Análise do Fundeb. A aplicação dos recursos do Fundeb com manutenção do Fundeb. Receita arrecadada até o segundo quadrimestre é R$ 33.012.990,99. A sua aplicação na remuneração com profissionais, que é mínimo constitucional, é de 70%, mas o município está aplicando 99,33% do Fundeb. O município superou com folga o mínimo exigido para a remuneração dos profissionais de educação, demonstrando compromisso com a valorização da categoria. Indicadores da saúde. O médio percentual de receitas de impostos de aplicação com a saúde pública. O mínimo constitucional é de 15%. Em conformidade, a base de despesa liquidada está acima do limite constitucional e a despesa empenhada também está acima do limite constitucional, sendo liquidada 15,81% e empenhada 16,88%. O município já aplicou o mínimo de receitas com os impostos da saúde, mas está aplicando cada vez mais recursos na área da saúde. O teste de gasto com folha de pagamento sobre a receita corrente líquida.
Hoje a gente está com a despesa pessoal de 33,80% da receita corrente líquida. O limite máximo é de 60% junto com a Câmara, prudencial de 57% considerando a Câmara e alerta de 54%, sendo 54% para o Executivo, prudencial 51,30% para o Executivo e alerta de 49%. A despesa está abaixo do limite de alerta, tendo em total conformidade com a LRF. Dívida consolidada líquida. O município tem uma dívida consolidada de 54 milhões, considerando juros. A dedução dos ativos, que é 148 milhões. 148 milhões de receitas menos as suas deduções. A qual está disponibilizada abaixo, o quadrinho ali. Disponibilidade de caixa bruto de 144 milhões. Restos a pagar de R$ 862.823. Depósitos de valores vinculados, que são referentes a despesa extra-orçamentárias de R$ 5.265.108, tendo a disponibilidade de caixa líquido de R$ 138 mil. Descontando a dívida consolidada líquida de R$ 54 milhões de reais, a gente fica com um saldo positivo em caixa de R$ 94 milhões. O município apresenta uma situação financeira muito confortável. O saldo negativo na DSL indica que o valor de recurso em caixa é significativamente maior do que o valor total das suas obrigações, com margem muito ampla em relação ao limite de endividamento de 120% da RCL. O resultado primário. O município teve um superávit de R$ 26.764.010,15. O superávit primário demonstra que o município gerou economia suficiente para cobrir seus gastos operacionais e ainda dispõe de recursos para pagamento de juros e amortização de dívidas, superando a meta de equilíbrio. Resultado nominal. Média variação da dívida consolidada líquida em um período incluindo juros. Meta da LDO, tem um superávit de R$ 5.162.531. Resultado apurado, essa é a meta da LDO, 5 milhões. Teve um resultado apurado de R$ 39.535.371,45. O resultado foi quase 8 vezes superior que a meta, indicando que a redução expressiva e positiva da dívida líquida. O que reforça a excelente saúde financeira do município. Análise geral e conclusão. Balanços e resultados. Forte superávit orçamentário de 89 milhões ainda, o resultado primário nominal acima das metas indica robustez e estabilidade fiscal do nosso município. A conformidade fiscal, despesa com pessoal, dívida, aplicação em saúde e no Fundeb estão em conformidade com a legislação. O percentual geral de investimento com a educação, ao qual está sendo aplicado em conformidade com o cronograma anual, que está abaixo do mínimo constitucional. A administração está focada na liquidação das despesas já empenhadas em novos investimentos em educação. A gestão fiscal do município de Itapoá, do segundo quadrimestre de 2025, demonstra um equilíbrio, robustez, excelente saúde financeira, com todos os principais indicadores, exceto o MDE liquidado, a qual está dentro da margem esperada para o exercício. Aqui eu estou demonstrando a situação de prestação de contas do CALC. A gente está todo regular com o CALC. A CAPAG, a gente está com nota A, tendo capacidade de pagamento das nossas dívidas consolidadas, tendo saúde financeira com despesa de pessoal, ainda da CAPAG. Aqui a nossa certidão ainda está válida até 5/10. Essa é a certidão do Estado de Santa Catarina. Então, a gente está regular em todas as esferas que a gente precisa prestar contas. Agradeço a presença de todos. Esta apresentação está aberta a esclarecimentos. Não tendo esclarecimento, eu encerro assim a audiência pública do Executivo. Muito obrigado e passo a palavra para a audiência pública da saúde.
dia a todos. A gente vai apresentar agora a audiência pública, né, referente à gestão do SUS no segundo quadrimestre de 2025. Então, a base legal que justifica essa apresentação é a Lei 141, de 13 de janeiro de 2012, onde ela fala, né, no seu artigo 36, que o gestor do SUS, em cada ente da federação, elaborar o relatório detalhado referente ao quadrimestre anterior, no qual conterá no mínimo as seguintes informações: o montante e a fonte de recursos aplicado no período, se houve ou não alguma auditoria realizada, e a oferta de produtos e serviços tanto na rede própria quanto na rede conveniada. Então, o montante de recursos aplicados. A gente teve de receitas institucionais, né, do município, legais vinculadas à saúde, um valor de R$ 174.929.104,39. Despesas com recurso próprio, a gente teve despesas empenhadas, considerando, né, R$ 29.532.393,50, o que correspondendo a 16,88%. Receitas com recurso vinculado. Esses dados eu peguei direto do site do Fundo Nacional e do Estado da Saúde. Então, do custeio federal, a gente teve R$ 5.746.508,07. De investimento, a gente teve R$ 2.026.110. Recursos do Estado, R$ 362.728. Num total de recursos vinculados, R$ 8.135.346. Despesas com recurso próprio e vinculados. Pessoal e encargos sociais, a gente teve um quantitativo de R$ 18.641.005,91. Outras despesas correntes, R$ 17.436.632,96. Despesas de capital e investimento, R$ 2.926.417,22. Total de despesas, R$ 39.004.056. Despesas com recurso próprio, R$ 29.532.393,50. Despesa com recurso vinculado, R$ 9.471.662,59. Isso tudo considerando as despesas empenhadas, tá? Aqui a gente não teve nenhuma auditoria nesse período, né? Agora vamos partir para os atendimentos na rede própria municipal. De atendimentos no CAPS, de maio a agosto, a gente teve atendimento domiciliar para pacientes do Centro de Atenção Psicossocial, a gente teve 6 atendimentos a famílias, né? Atendimento em grupo, a gente teve 686. Atendimento familiar em centro de atendimento, a gente teve 51. Atendimento individual de pacientes, 679. Práticas comunicativas de atenção psicossocial, 242. Ações de articulação de redes intra- e extrasetoriais, 43. Ação de redução de danos, 1.056. Acolhimento inicial, 446. Reuniões com setores, CREAS e Conselho Tutelar, 4. Matriciamento de equipes da atenção básica, 4. Administração de medicamentos, 8. E aferição de pressão arterial, 824. Agora a produção das unidades básicas de saúde, no período de maio a agosto. De atendimento médico, a gente teve 20.891. Atendimentos dos enfermeiros, 7.453. Atendimentos e procedimentos de enfermagem, 41.906. Consulta com a odontologia, 1.646. Testes rápidos, 2.870. Visita domiciliares, 511. Visitas do agente comunitário de saúde, 66.630. Um total de usuários atendidos, 75.350. Total de procedimentos realizados,
204.842. Alguma pergunta em relação aos atendimentos? Número de atendimentos do PA 24 horas e SAMU. Atendimento médico, a gente teve 22.812. Do enfermeiro, 30.730. Procedimentos clínicos, 66.434. Exames complementares, 458. Procedimentos com finalidade diagnóstica. Esses ali, o pessoal me falou ali que é os procedimentos de exames de laboratórios, que é feito dentro do PA, foram 25.900. Ações de promoção e prevenção em saúde são os exames de raio-x, 43.959. E atendimentos do SAMU, 432. A equipe multiprofissional, que seria o pessoal que trabalha junto com as unidades de saúde e no centro de especialidade. Então, a fisioterapeuta teve 1.258 no centro de especialidade, 1.217 atendimentos nas unidades básicas e 179 visitas. Com a fonoaudiologia, 432, com a nutricionista, 364, com a psicóloga, 459. Atendimentos da educadora física, 129 grupos, num total de 3.101 atendimentos de pessoas. Consulta médica em psiquiatria, 356. As PICs, 553 sessões. Relatório da vigilância epidemiológica. Vacinação Covid-19, 719. Vacina da influenza, 7.567. Vacina da dengue, 314. Vacina da rotina do calendário nacional de vacinação, 14.421. Vacina de sarampo, rubéola e cachumba, 432. Vacina da HPV, 274. Número de armadilhas de dengue inspecionada, 2.654. Número de focos positivos, 180. Número de casos investigados, 1.111. Número de casos confirmado para dengue, 41. Casos de tuberculose, 5. Notificação de agressão de animais, 53. Vacinação de raiva aplicada, 52. Ações da Vigilância Sanitária Municipal. Vistoria do Sistema de Esgoto Sanitário, 127. Alvará de habite, 132. Atendimento a denúncias, 93. Atendimento protocolo de viabilidade para abertura de empresas, 379. Atendimento e protocolo de análise de alvará, 218. Inspeções de estabelecimentos comerciais, 191. Emissão do autos de intimação, 78. Autos de inflação, 26. Alvará para eventos, 5. Programa de Vigilância e Qualidade de Água, foram 64 coletas realizadas, obedecendo o calendário da Diretoria de Vigilância Sanitária Estadual. Consultas e exames encaminhada para referência. PPI, CISREG, consórcio. A PPI, Joinville e CISREG, Joinville e Florianópolis, tivemos 967 consultas e 258 exames. Pelo CIS Nordeste, que é o consórcio, a gente teve 1.289 consultas e 4.417 exames. Cirurgia, pela CISREG, Central de Regulação, 521, e pela PPI Macro Nordeste, 176. Cirurgia de catarata via CIS Nordeste, 133. E o transporte de TFD foram 5.113 pacientes, encaminhados para fora do município. Era isso, não sei se alguém tem alguma dúvida. Vou passar para o João vai apresentar, do IPES. Obrigada.
Bom dia a todos e a todas. Vamos dar início, então, aqui à audiência do relatório de gestão do Instituto de Previdência de Itapoá, do exercício de 2024. Essa é uma exigência que a portaria 1467 exige também, e está na nossa lei também, que é atender o artigo 22 da Lei 41 de 2014, que dispõe sobre a apresentação de contas anuais. Então, dessa forma, apresentamos o relatório de gestão referente ao exercício de 2024, com a finalidade de apresentar o desempenho dos atos de gestão acerca das características previdenciárias, orçamentária, financeira, patrimonial e fiscal, praticado pela diretoria executiva. Então, só para deixar esclarecer aqui, que é referente ao exercício de 2024 do que a gente vai apresentar aqui, tá? Porque só para cumprir uma questão legal mesmo. A primeira, falar sobre a estrutura organizacional, como funciona o IPESE, né? O IPESE é uma autarquia municipal responsável pela gestão da Previdência Social dos servidores públicos do município de Itapoá. Então, ele é uma autarquia, ele tem autonomia financeira, contábil, né? Mas ele faz parte da estrutura do município também. Então, até as informações que foi apresentado aqui no relatório de quadrimestral pelo Flávio, os valores estão incluídos ali também do Instituto, porque o município ele faz a apresentação consolidada. Então, eu observei alguns valores que estão incluídos no orçamento ali também apresentado. O principal objetivo, né, do IPESE é garantir a segurança financeira dos servidores públicos e seus dependentes, assegurando os benefícios como aposentadoria e pensão por morte. Para tal, o IPESE administra os recursos das contribuições previdenciárias, visando o equilíbrio financeiro e atuarial para garantir a sustentabilidade do sistema a longo prazo. Com relação falando ainda da estrutura da governança, a gente tem os conselhos, né? Tem um conselho fiscal, administrativo e o comitê de investimento, que ajuda na elaboração das leis e dos investimentos, né? O conselho administrativo, ele é composto por 8 titulares e mais 8 suplentes. A metade é eleita pelos servidores e os outros são indicados pelo Poder Executivo e Legislativo. O Conselho Fiscal estabelece as diretrizes das políticas de gestão, aprovando o orçamento, a política de investimento, a prestação de contas e o estudo atuarial. Eles foram feitas 12 reuniões no ano. Nós temos uma obrigatoriedade que a gente tem que ter, no mínimo, 1/3 dos titulares certificados, de acordo com a portaria 1467. É uma certificação para regimes próprios de previdências, e nós temos 5 certificados no Conselho Administrativo. Então, a gente também cumpre ali a exigência legal de 1/3, no mínimo. O Conselho Fiscal são 5 titulares e 5 suplentes, também da mesma matemática. 2 são eleitos e os outros são indicados, porque ele também não dá para ser a metade. 2 indicados 2 eleitos pelos servidores, 1 indicado pelo Executivo e 2 pelo Executivo e 1 pelo Legislativo. Também tiveram 12 reuniões durante o ano, cumpre também, e eles lá tem 3 certificados também, 3 servidores com a certificação de nível básico, que até então é exigida essa certificação do nível. É importante ressaltar isso, que até esse ano, até 31/12, a certificação é do nível básico, mas a partir de janeiro do ano que vem, como o Instituto é de nível médio, vai se exigir a certificação de nível intermediário. O Comitê de Investimentos são 5 membros e 1 suplente. Ele é eleito entre os servidores, né, e é formado entre os conselheiros ali, para formar esse comitê. E ele elabora a política de investimento, que aí o Conselho Administrativo aprova. Então, o Comitê de Investimento elabora e o Conselho Administrativo aprova. Emite parecer quanto ao plano de aplicação financeira, analisa as demonstrações dos investimentos realizados, avalia o desempenho da administração do gestor de recursos, com relação à rentabilidade, liquidez e segurança. Foram 12 reuniões em 2024 e lá tem 4 certificados dos 5. Tá? Então, o Comitê de Investimento é onde que ele define aonde que os recursos vão ser investidos, de acordo com a resolução do Conselho Monetário Nacional, tudo dentro da legalidade.
Então, esse é um dos itens que a gente tem obrigatoriedade e está se cumprindo. Gestão financeira. Aqui ele não coube. Não sei se coube no meu slide lá na tela. Vamos ver se eu consigo. Gestão financeira, então vamos lá. A gente faz uma separação entre recursos financeiros e recursos da taxa de administração. A gente faz isso por quê? Porque o recurso financeiro o recurso previdenciário, ele vai entrar na avaliação atuarial. Já a taxa de administração não entra nos recursos lá para fazer a avaliação atuarial. Então, vamos falar só sobre recursos previdenciários nessa parte aqui. A gente fez uma separação ali de como estava o Instituto em janeiro de 2024, né? Ele tinha um saldo de 154.180.213,26, falando de recurso previdenciário. E a arrecadação em 2024 foi de 47.452.650,83. Divididos entre contribuição de servidores, que foi 8.700.000, contribuição patronal, 17.900.000, compensação previdenciária, 1.717.000, e aplicações financeiras, 20.679.000. Meu slide não ficou dentro do meu planejamento. Só um pouquinho, pessoal, que ele não apareceu ali a parte de baixo do slide, tá? O papel aqui. Faltou ali a questão da parte da despesa, tá? Que não estava lá no slide lá. Acho que eu montei um slide um pouco maior do que estava funcionando, agora já não está mais. Despesas previdenciárias. Então, o Instituto ele teve uma despesa de 13.523.339. Essa despesa foi 12.318.000 de aposentadorias, pensões 1.179.000, e aí a compensação previdenciária de R$25.000. E nesse sentido, a compensação previdenciária foi um outro município que fez a requisição, que requereu o recurso previdenciário de um funcionário que contribuiu para o Instituto, pediu a conta e foi se aposentar em outro instituto. Então, também nós temos que fazer a devolução desse recurso, né? E aí, entre o valor que nós tínhamos lá na parte inicial, deixa eu ver se eu consigo voltar aqui. Isso. Então, nós começamos o ano com 154 milhões, arrecadamos 47, tivemos uma despesa de 13 milhões. Sobrou um total de 188.109.525. Esse valor é o que é usado na avaliação atuarial, ok? Essa parte na parte previdenciária. Aí eu separei para a parte da taxa de administração. A taxa de administração é um recurso que o município encaminha para o Instituto para fazer a parte de gestão. Seria até no sentido para fazer contratação de pessoal também. Um caso que a gente vai fazer é abrir concurso público lá para efetivar servidores. Então, esse valor do recurso, existe um valor já sendo guardado para isso, exatamente para a gente ter uma folha de pagamento lá, para manutenção de equipamentos, de software, de toda a manutenção, esse recurso é utilizado para isso. Mas é 1,81 da folha de pagamento, né, dos servidores, que é encaminhado para o Instituto lá para fazer essa manutenção. E aqui a gente vai fazer uma demonstração de que a gente não vem usando esse valor na totalidade, né, até porque a gente já tem um objetivo futuro, que é fazer um concurso público lá. Então, em 2024, nós tínhamos um saldo de 2.878.000. Aí a gente arrecadou 1.306.000, mas porque também a gente tinha dinheiro aplicado, então ele tem uma rentabilidade dessa taxa, porque é vinculado, né, os recursos. Aluguel, 31.800. A arrecadação da taxa efetiva foi de 908.000, então, total, 1.306.000. Aí a gente teve uma questão de um cancelamento de resto que teve, mas despesas administrativas a gente teve 353.663,97 empenhadas, né? Porque é o valor que a gente usa ali mesmo. Por isso que a gente teve uma sobra bem boa de taxa de administração, que disponibilizou no final de 2024 R$3.831.434,87. Então, esse recurso é o que o município manda, mas a gente economiza para
para exatamente já tem um objetivo que é fazer o concurso público, efetivar lá, acho que quatro servidores, que a gente vai ter uma demanda bem alta de recursos, também evitando assim que o município no futuro tenha que repassar mais dinheiro para cobrir essa despesa. E também é possível, como o Instituto também utilize parte dessa sobra para abater o déficit atuarial também, mas daí precisaria encaminhar um projeto de lei para fazer isso também. Questão dos investimentos, né? No nosso instituto, a gente tem uma política de praticamente a gente fazer mais aplicações em renda fixa, né? E principalmente em títulos públicos ali. A gente fechou em 2024 com 87,2% aplicado só em títulos públicos de NTNBs marcado na curva. O que quer dizer isso? São títulos que a gente compra do governo, com vencimento a longo prazo, 2040, 2060, até 2060, com uma rentabilidade média de 6,13% mais a inflação. Então, ou seja, a gente sempre vai ter uma rentabilidade acima de 6% com esses títulos comprados. E eles só podem ser liquidados no vencimento. Então, a gente tem uma segurança assim, muito boa de que todos esses títulos eles só podem ser resgatados na época, mas isso é feito tudo dentro de uma metodologia de cálculo atuarial que, quando vai vencendo os títulos, a gente vai precisar do dinheiro para pagar os benefícios lá no futuro. Então, a gente tem uma situação mais confortável no sentido de que a gente pode ficar 15 anos com esses títulos sem ser resgatado. Então, a partir dessa data, a gente precisaria ter os vencimentos fixos para pagar as aposentadorias, porque daí vai faltar lá na frente. Mas é um bom investimento que dá uma solidez muito forte para o nosso instituto. Aí a gente tem 5,8 em renda fixa ali do CDI, né, que representou 11 milhões e 92. Esse valor também a gente tem que estar ali para pagar a folha mensal, também é um dinheiro para a gente girar um pouco mais rápido, né? Então é um valor que fica sempre um valor numa rentabilidade que é CDI, também é uma rentabilidade segura também, né? Mas não tem muito. A gente tem renda variável, sim. A gente tem a portaria permite até 30% em renda variável, mas a gente procura, a gente só tem 2 tipos de investimento ali em renda variável, que é o BDR Tecnologia, que em 2024 fechou com 6,4% do nosso patrimônio, que representava 12.780.993,08. Aí o pessoal pode falar assim, nossa, vocês estão investindo em renda variável, um pouco mais arriscado, né? Mas esse é um investimento de um fundo um pouco mais exclusivo de tecnologia. Aqui estão as Big Techs, chamadas Big Techs de tecnologia, tá? A Amazon, o Facebook, o Apple, as principais empresas de tecnologia estão nesse fundo, as chamadas 7 maravilhas ali, e outras do Brasil também estão juntas, né? Então, é um fundo que a gente sempre calcula que ele vai ter uma rentabilidade boa no futuro, né? Tanto é que, em 2023, esse fundo tinha 6 milhões e, em 2024, ele fechou com 12 milhões. Ele rendeu 100% em 24 meses. A coisa foi uma rentabilidade excepcional, sabe? Mas, em 2025, ele já não está tão bom assim, mas, mesmo assim, o lucro que nós obtivemos com esse fundo contribuiu muito para diminuir o déficit atuarial do Instituto, não é? A gente tem aplicações no exterior de ETFs, 0,6, com 1.095.000, e ali sobre um saldinho na conta corrente, final do ano, ali, que é a questão de depósito, que vem de cima no dia 30, né, que não deu tempo de aplicar. O total, então, a gente fechou com a taxa de administração e recurso previdenciário, 192.205.531,95. Então, esse é o valor do patrimônio total do Instituto em 2024. Vamos falar, eu estava falando de déficit atuarial, vamos falar da gestão atuarial, que eu acho que o maior foco do Instituto é esse, né? É bem a questão de ver quanto a gente tem, o quanto vai precisar de recursos até todos se aposentarem e receberem seus benefícios, né? Então, a gestão atuarial trata-se de um conjunto de estudos e procedimentos que visa garantir o pagamento de benefícios futuros que envolvam análise de dados estatísticos financeiros do IPESE. A data base é 31/12, questão financeira, de 2024. Né? Essa a avaliação atuarial que o Conselho Administrativo aprova. Dentro da avaliação atuarial é estipulado algumas metas para o Instituto, entre eles o quanto a gente tem que arrecadar
eles estipulam assim, o Instituto tem que arrecadar a inflação mais 5%, algo nesse sentido, né? E em 2023, a gente tinha uma meta de 9,59. Então, a gente tinha que, as nossas aplicações financeiras tinham que render, no mínimo, 9,59. E nós atingimos 12,59. A gente teve 3% acima da meta estipulada na avaliação atuarial. Em 2024, a meta era de 10,31 e nós obtivemos 12,55. Então, a gente teve 2,24% a mais do que estava previsto na meta. Esse valor a mais que a gente está arrecadando, ele vai contribuir para diminuir o déficit atuarial que está na avaliação atuarial. Digamos o seguinte, foi estipulada uma meta para a gente tinha que atingir isso para o déficit manter daquela forma. Como a gente arrecadou mais, o déficit vai diminuir. Essa é a teoria na questão financeira, mas envolve outras questões de contratação de pessoal e uma outra série de coisas que pode interferir também aqui no resultado atuarial. Aí, falando ainda da avaliação atuarial, a gente tem a quantidade de servidores, né, 604 servidores ativos, esses entre Câmara e Prefeitura. Beneficiários, a gente tem 165 entre aposentados e pensionistas, e um total de 769 segurados. Então, o total de segurados do Instituto é 769. A gente tem uma remuneração média dos ativos de 7.020, a dos beneficiários aposentados de 6.518, e a média dos dois é 6.912. Aqui a folha de pagamento dos ativos em 2024 era de 4.240.000 mensal, né? Ou dos aposentados, a média era 1.075.000 e a média total 5.513.000. Então, os 1.075.000 é a responsabilidade do Instituto pagar esses benefícios. E são os dados da que envolve a avaliação. Okay? Então, dados administrativos, também a gente extraiu da avaliação atuarial essas questões aí. A gente tem 165 aposentados e 604 ativos. Né, dessa forma, a gente tem um aposentado para cada 3,6 servidores ativos. Essa matemática é importante porque são esses servidores na atividade que também vão contribuir para o pagamento dos benefícios. É um índice razoável, não é um excelente, porque o excelente é bom que tivesse acima de 4, né, mas a média nacional nós não estamos bem. Com relação aos valores que a gente arrecada e liquida, né, então a gente arrecadou 47 milhões e liquidou 13 milhões. A gente teve uma relação de cada R$1 empenhado, a gente arrecadou 3,54. E também um bom resultado, porque garante um saldo financeiro muito bom para o Instituto. Então, a gente está tendo um superávit muito bom. Aí, com relação eu estava falando da compensação previdenciária, que é um dos grandes focos aqui que a gente tem, né? A compensação previdenciária, que é através do Comprev, que é um sistema do governo federal, é um mecanismo financeiro que ajusta as contas entre regime geral de previdência social, gerido pelo INSS, os regimes próprios de previdência social de servidores públicos, quando houver a contagem recíproca de tempo de contribuição para fins de aposentadoria. Esse sistema permite que os regimes que pagaram contribuições de um servidor que se aposentou em outro regime recebam a devida compensação financeira para o pagamento de aposentadorias e pensões. O que é isso? Por exemplo, é o seguinte, no meu caso, eu tenho contribuição do Instituto do INSS antes de entrar na prefeitura. Então, lá, digamos que eu tenho 10 anos de contribuição lá. Quando eu me aposentar no Instituto, o IPES, ele vai lá no INSS buscar esse recurso que foi depositado lá no INSS. Então, é a compensação. Pode acontecer o contrário também, de pessoas que contribuíram no IPES, pediram a conta e se aposentaram lá. Então, por isso que fala compensação, entre o que eu devo e o que eu tenho que pagar. Ou por outros institutos de previdência, né, que também acontece. Nós recebemos recursos do Instituto de Previdência de Curitiba, de Londrina, e eu acho que tem mais uns 2, e do INSS. Em 2024, por exemplo, né, só dessas compensações que a gente alimenta um sistema que é bem complexo, que depende da homologação do tribunal, documentações, o Instituto recebeu R$1.717.94,88. A gente reforça que esse é um trabalho da equipe lá do Instituto,
que acaba contribuindo, né, na arrecadação do Instituto para diminuir o déficit atuarial também. Então, a importância de a gente ter uma equipe trabalhando nessa situação aqui, ok? Deixa eu ver só. Eu só vou abrir o relatório uns relatórios aqui para que o pessoal tenha noção de alguma coisa. Estamos dentro do horário ainda, né? Então, isso. Então, esse é um relatório que é de avaliação atuarial, que todo ano a gente tem que obrigatoriamente a fazer, e depois é apresentado, discutido entre os conselhos e aprovado, né? Então, a gente contrata uma empresa que faz elabora esse relatório, né? E ele é base, então, 31/12/2024. Aí tem as questões do atuário responsável técnico, né, que assina por por esse documento, e, claro, em conjunto com a assinatura do Conselho Administrativo. Tá? Aqui, aquela situação que eu já havia comentado, a questão da quantidade de servidores, né, de ativos, que era 604, quantidade de beneficiários, a média salarial ali que se tem, né? E aí o atuário ele vai pegar esse pessoal que está aposentado, eles fazem um cálculo quanto que vai precisar de recurso até o final da vida de cada um, e mais os seus dependentes, dos servidores ativos também, quando que eles vão se aposentar, e o cálculo ele envolve 75 anos, tá, pessoal? Então, ele é algo um pouco mais trabalhoso de ser elaborado. Mas o atuário tem todas as técnicas, né? Ele usa as tábuas de mortalidade lá do IBGE, de quanto que a gente vai, até que data que a gente vai. Eles têm uma média, uma estatística bem, a expectativa de vida, tudo isso é levado em conta, tá? Mas vamos falar do plano, né, de amortização. Quanto que deveria ter, digamos o seguinte, hoje para atender, a pagar todos os aposentados, pagar os futuros aposentadorias, todas as arrecadações que vão vir, quantas a gente vai arrecadar, tudo isso, digamos que toda essa matemática a gente precisaria de 587 milhões de reais. Digamos, se a gente tivesse 587 milhões de reais em caixa hoje, a gente estaria tudo certinho. Mas a gente não tem isso. Daí ele faz o cálculo seguinte: quanto que a gente vai receber de compensação previdenciária? Vamos receber 28 milhões até o final de cada um aqui se aposentar, dos ativos e tudo mais. As contribuições futuras, que eles já jogam ali, e o saldo de investimento, que eu falei que é os 188 mil reais lá, né? 188 milhões. Ele faz essa matemática, já existia um plano de amortização, que era 219. Dessa forma, faltaria 217.619.775,17. Esse é o chamado déficit atuarial. Não é momentâneo, a gente não precisa desse valor agora, mas pelas projeções que o atuário fez, a gente vai precisar desse recurso a mais. Por mais que a gente já tenha nossas contribuições de 14%, o município vai passar a parte patronal, que é 15,39, ainda assim vai faltar 217 milhões. Isso é parcelado em até... Não é parcelar, é feito um plano de amortização, né, desse déficit, que é até 35 anos. Né? E o município já tem um plano de amortização, era até então de 219 milhões. Como houve... a gente conseguiu dar uma melhorada ali nos resultados, não precisa mais dos 219 milhões, e sim 217. Então, aí que entra a situação. Nós conseguimos diminuir o déficit atuarial em 1.391.628. A gente fala assim, nossa, parece pouco, mas dentro da realidade nacional, normalmente o déficit aumenta. Né? Então, nós conseguimos fazer uma diminuição desse déficit com alguns bons investimentos, uma série de ações ali que contribuíram para isso.
Aqui ele faz as projeções, a questão quanto que o patronal representa, né, a questão patronal é por ano, né, quanto que cada um vai pagar por ano para ter toda essa matemática ali. Só mais uma slidezinha, deixa eu ver. Aqui que eu disse o seguinte, né, ele está fazendo toda a matemática, que a parte do patronal é 15,39. Desse 15,39, 1,81 é da taxa de administração, e nós, os servidores, pagamos com 14%. Né? Esse era o plano de amortização de 219 milhões, de acordo com a Lei 180 de 2024, que daí o município já está fazendo esse pagamento. Ele faz por aporte, então, anualmente, ele vai fazer 2025 é 10 milhões, 2026 é 10 milhões e 803, e é aquele déficit atuarial de 217 milhões que o município vai pagando ano a ano, e dessa vez foi feito por aporte, por valor fixo, e não por alíquota adicional, né? Então, esse é o resultado ali. Para a gente ter uma ideia aqui só para a gente fazer um comparativo do que aconteceu nas últimas 3 avaliações, né? Aqui é dos anos 2022, o déficit era 231 milhões, em 2023 caiu para 221 milhões, e em 2024 caiu para 217 milhões. Então, a gente está no caminho ali, conseguindo diminuir o déficit atuarial, só que a gente uma situação ainda bem complicada para o município, né? E a ideia esse ano é que a gente consiga, com as novas permissões na portaria 1467 de usar a geração futura, talvez esse déficit vá diminuir um pouco mais esse ano, em 2025. Então, a ideia é que em 2025 caia mais esse déficit aqui, que é a grande luta que a gente tem lá, né, de diminuir o déficit atuarial. Assim, esse relatório é isso que a gente tinha para apresentar no sentido do que acontece lá no Instituto, né? A gente passou ali a questão financeira, né? Que a gente tem uma rentabilidade muito boa, bateu a meta atuarial acima do que foi estipulado, que esse acima da meta contribuir para diminuir do déficit atuarial, e com isso contribui para que o município não tenha que repassar mais recursos para o Instituto também, né? E a equipe do Instituto e com os conselhos está trabalhando no sentido para viabilizar possibilidades desse déficit atuarial diminuir esse ano, de repente, novas propostas aí da questão do imposto de renda, ou usar a taxa de administração. Tem umas possibilidades ou da geração futura que vai diminuir esse déficit atuarial. Então, a gente acredita, sim, que a gente vai conseguir ter um resultado positivo esse ano, no sentido de diminuir esse déficit atuarial. Os investimentos esse ano, a gente teve um probleminha ali no mês de abril, mas já recuperamos praticamente, a gente já está dentro da meta estipulada. Eu fiquei um pouco frustrado porque a gente vai bater a meta, a gente não vai ter aquele grande excesso como a gente teve nos outros anos, né? Que é o grande objetivo, a gente arrecadar mais do que a meta, né? Porque se for só a meta, o déficit vai praticamente permanecer. Então, se o pessoal que tem alguma coisa a perguntar, alguma situação, é importante que essa audiência está sendo gravada, né? É importante depois a gente vai repassar para os conselhos e para os servidores, para eles também estarem diante das informações, né? A gente aproveitou a estrutura da prefeitura, né, para dar as audiências, para a gente fazer em conjunto, né? Até acreditando que a população já pudesse encher o auditório, né? Mas é assim. Se tiver alguma pergunta, fica à vontade. Então, aos presentes, nenhuma pergunta, fica encerrada essa audiência.